mais uma videoaula aqui do canal. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje a gente vai fazer a nossa guirlanda, a lista de material sempre tá na descrição. E agora a gente tem também um clube de membros aqui no canal para vocês verem antecipadamente todos os vídeos. Eu já tinha falado aqui nos shorts, na comunidade, para vocês separarem. A gente chama aqui onde eu moro de espaguete, que é a boia, aquela pra piscina, essa boia aqui, ó. Eu não consigo mostrar toda ela pra vocês. Mas o que vocês vão fazer, o primeiro passo é cortar 1 metro dela. Pode ser essa que é fechada, toda cega, pode ser a que tem um furinho também, não tem problema. E depois de ter cortado 1 metro desse espaguete, essa parte é super simples, então por isso que tá sendo super rápido, tá? Eu vou cortar 1 metro e vou colar um lado no outro. Eu vou passar bastante cola quente, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Ó, coloquei um pouco aqui no meio e pra não secar, eu já vou apertar e depois eu coloco aqui nas bordinhas. Precisa ficar bem retinho, bem centralizadinho. Vou apertar bastante aqui. Passei a cola, gente, e fui mais além. Depois da cola, eu peguei uma fita, essa fita branca, e passei bem firme, ó, não tem frestinha nenhuma entre um ladinho e outro. Ele ficou meio oval a hora que eu apertei, porque eu tava pressionando, né, um lado no outro. Então, eu acomodei, porque ele é super maleável, pra que fique bem redondinho. E aí, a base do que a gente vai usar tá pronta aqui pra gente começar o trabalho. Agora eu vou reservar e vou voltar com o barbante verde e o barbante vermelho pra gente fazer a capa dessa base. Agora a gente vai iniciar a capa que vai cobrir a base que a gente fez. Eu vou usar o barbante verde e vermelho, os dois da marca Lima, tá? É o que eu uso. Eu já fiz a minha capa aqui pra eu saber qual orientação passar pra vocês, tá? Ela vai ficar toda com esse relevo que fica lindo e a gente vai intercalar com a cor vermelha. Mas, para iniciar ela, a gente vai fazer a cor verde. Só que o que eu preciso conversar com vocês? Essa capa precisa ficar bem justa na base. Então, o número de correntinhas que a gente vai fazer para iniciar depende do tipo de espaguete de vocês. Se for aquele vazado, provavelmente ele é um pouco mais fino. E aí, vocês vão precisar menos corrente. Que cubra a base dele, que faça a volta, mas que fique bem justinho, tá? Pro meu espaguete, pra minha base, eu fiz 32 correntes. 2 porque a gente vai virar e vai fazer em ponto alto. Eu vou fazer uma amostrinha aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer um nó corrediço. Tá? E eu subi 32 correntes. Eu vou subir 12 aqui. Só pra fazer a amostrinha. Tá? Vocês devem ter subido as correntes de vocês, que fique justa na base. E aí, depois que ficar justa, vocês subam mais 2 correntes, pra gente virar o ponto. Então, se for 30, como a minha, 32 correntes. Laço a agulha, pulo 1, 2 correntes, venho na terceira e faço um ponto alto. Laço a agulha, ponto alto. Laço a agulha, ponto alto. Laço a agulha, ponto alto. Vou fazer até o final das correntes. Fiz até o final. No nó corrediço a gente não trabalha, tá? Eu vou só puxar ele pra ficar bem fechadinho. E aí, em todas as carreiras, vocês vão fazer a mesma coisa. Subir 2 correntes, virar o trabalho, e aí a gente vai trabalhar ponto alto também por toda a carreira, só que em BLO. BLO é quando eu trabalho só na argola de trás do ponto. Normalmente a gente pega dessa forma o ponto para trabalhar. Para trabalhar em BLO, eu vou pegar só nessa argola de trás. E é isso que vai dar o relevo no nosso trabalho, tá? Então, eu vou laçar minha agulha. Vou pegar na argolinha de trás
e vou fazer ponto sobre ponto. Gente, passando aqui mais uma vez para lembrar vocês que fazendo parte do Clube de Membros por R$ 7,99, vocês vão ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Então, tu vai conseguir sair muito na frente nas tuas encomendas. Atenção aqui, o último ponto ele tá sempre escondidinho, ó. Se vocês não prestarem atenção, vocês vão começar a diminuir o trabalho. Finalizei aqui a carreira, ó. A gente vai fazer 5 carreiras com o verde, vai ser sempre 5 carreiras com o verde e depois a gente vai intercalar com o vermelho. Subo 2 correntes, eu vou fazer só mais essa que é a terceira e já vou mudar a cor com vocês, para vocês entenderem. Antes de finalizar essa minha carreira aqui, que é a 3, eu volto pra gente mudar a cor juntos. Eu voltei aqui no penúltimo ponto pra gente conversar e vocês entenderem e não ficar dúvida na troca de cor. Para eu fazer o ponto alto, eu laço a agulha, insiro onde eu vou fazer o ponto e puxo o fio. Fico com 3 argolas, laço a agulha, tiro essas 2, né? E fico com 2. Laço a agulha de novo e tiro as outras 2. Para fazer a troca de cor, vai ser no meio do caminho desse ponto. Por isso que eu fiz esse todo detalhado com vocês. Então, eu vou laçar a minha agulha, eu tô com o fio verde, e vou inserir onde eu vou trabalhar e puxar o fio. Fiquei com 3 argolas. Laço a agulha, tiro essas 2. Fiquei com 2. E é aqui que vem a nossa troca de cor. Vou pegar o fio vermelho, laçar na agulha, deixando uma pontinha aqui porque eu preciso atar. E com o fio vermelho eu vou finalizar o ponto. Percebam que o meu último ponto verde seguiu verde. Só a cabeça do que seria o próximo ponto que ficou vermelho. Dou um nozinho aqui na pontinha do vermelho com o verde e posso cortar o verde. Eu não vou cortar porque eu tô só fazendo a amostrinha. E aqui eu vou trabalhar normal. Eu vou subir 2 correntes, virar o trabalho, laçar a agulha e voltar fazendo ponto alto em BLO. Tá? Quando eu chego no fim da carreira, eu troco pro fio verde de novo. Porque vai ser só uma carreira com vermelho que a gente vai intercalar a cada 5 carreiras com o verde. Ó, cheguei aqui no final, meu fio verde tá preso, mas o de vocês não vai tá. Laço a agulha, insiro onde eu vou trabalhar, sigo com o fio vermelho. Laço o fio vermelho e tiro 2 argolas. E agora sim eu laço o fio verde e termino o ponto. E agora, a partir daqui, 5 carreiras verdes. E por quantas vezes vocês vão fazer? Para vocês entenderem como eu contei. 5 carreiras verdes e uma vermelha, para mim, configura um bloquinho. E eu vou fazer 9 bloquinhos. Então, o que eu vou fazer? 9 vezes 5 carreira verde e 9 vezes uma carreira em vermelho, tá? E aí, depois, eu posso cortar o fio. Eu vou terminar. A gente começou com o verde, a gente vai terminar com o vermelho, para que na hora de costurar fique contínuo o nosso trabalho, tá? E para ver quantas carreiras vocês vão precisar por causa do tamanho do espaguete de vocês, vocês vão medindo, prendam bem na ponta da base e vão esticando bem. Porque em curva, medindo na curva, vocês vão usar muito menos tamanho de trabalho, tá? Se vocês medirem antes de colar a base, por exemplo, na hora que vocês colocarem nele colado, vai sobrar trabalho. Então, depois que ele já tiver colado, que a gente já colou, vocês vão prender em algum lugar essa ponta e ir esticando bem até que chegue de encontro uma ponta na outra. Então, também pode variar o número de bloquinhos que vocês vão fazer. Agora que vocês já têm a base pronta também, já cortaram o fio, deixando um pedaço pra gente costurar, a gente vai costurar. E o nosso trabalho tem 2 lados. Tem esse lado, onde o vermelho fica fundo, e o outro lado, onde o vermelho fica alto, que tá todo o nosso relevo. Esse lado a gente vai usar pra fora, tá? O importante agora é a gente unir uma ponta na outra.
eu vou passar esse fio que eu deixei na agulha de tapeceiro. O meu fio é vermelho e a minha outra ponta é verde, né? Então, para que não fique aparecendo essa costura, eu vou trabalhar com a agulha de lado, ó. Entrando de lado, e eu vou pegar a parte que eu vou usar pra fora, tá aqui, ó, do outro lado. Vou pegar aqui, ó, bem na cabeça do ponto, com a agulha de ladinho, ó. Puxo, veio na cabeça do ponto vermelho com a agulha de lado, na cabeça do ponto verde com a agulha de lado. Na cabeça do ponto vermelho, na cabeça do ponto verde. Ó, e aí a nossa costura vai ficando ótima ali. Eu vou fazer todo o comprimento, até chegar aqui na pontinha, onde eu posso arrematar e cortar. Terminei de fazer a união, atei com um pedacinho de verde que tinha aqui, arrematei. E aí, eu posso deixar esse fio aqui, tá, gente? Não tem problema, posso deixar que ele fica pra dentro, posso cortar também, pra ficar mais curto. A gente vai esconder todos esses pedacinhos de fio pra dentro da guirlanda, tá? E agora, a gente tem uma capa, a gente vai vestir a nossa base. Antes de vestir, eu quero explicar pra vocês. A gente não vai costurar na parte interna aqui, ó, na parte do meio da base. Eu vou subir um pouquinho o suporte pra vocês conseguirem ver, só que aí vai aparecer mais coisas ao fundo. Ó, eu não vou costurar aqui, ó. Eu vou costurar numa das laterais, que vai ficar pra trás, presa na porta do cliente. Essa aqui eu tô fazendo pra mim, essa guirlanda. Eu vou vestir a capa. Vesti, percebam que eu deixei essa borda toda aqui centralizada para um lado da nossa base e não para a parte interna. E os cuidados que a gente vai precisar ter para fazer a costura é que vermelho fique com vermelho, carreira 1 do verde. É que vermelho fique com vermelho, carreira 1 do verde com carreira 1, carreira 2 com carreira 2, para não ficar desencontrada as cores, tá? Então, eu peguei um pedaço muito grande, eu peguei mais ou menos uns 2 metros de fio verde aqui e prendi na minha agulha de tapeceiro. E vou começar prendendo esse fio. Em qualquer carreira verde, tá? Ó, pontinha debaixo da carreira verde, com pontinha debaixo da carreira verde do outro lado. Vou passar todo esse fio. Vou atar puxando bem, não pode ficar fresta. E agora, eu vou costurar, vou pegar no meio desse primeiro ponto. E no meio do primeiro ponto do outro lado, e passo todo o meu fio. Como é um trabalho longo agora que a gente vai fazer, vocês podem de tempo em tempo ir arrematando, não corta o fio, arremata. Que aí vocês têm certeza que não vai ceder o resto do trabalho. Aqui, até esse fio diminuir, é bem chatinho mesmo. Porque tem que passar todo esse fio toda vez. Agora, eu vou pegar na pontinha de baixo do segundo ponto, e aí eu preciso ter cuidado pra tá pegando na pontinha de baixo
do segundo ponto lá do outro lado. E é assim que eu vou fazer toda a volta, tá, gente? Na parte vermelha também vai ficar uns mini pedacinhos aparecendo, fio verde, mas não tem problema. É muito menos trabalhoso e também muito mais garantia. Eu não sou a favor de ficar cortando fio e prendendo fio, tá? Eu acho que sempre tem mais chance de escapar quanto mais fio a gente prende e solta, tá? Então, eu vou costurar por toda a volta dessa forma aqui. E vou pegando esses pedacinhos que a gente tem das trocas de cor e colocando pra dentro dessa capa, tá? Pra ficar bem escondido. Costurei toda a volta dela, tá? Esse é o lado que tá sem costura, como vocês podem ver. E aqui tá o lado da costura, ó. Por mais que fique aparecendo e na parte do vermelho apareça um pouco, essa costura ficou excelente, tá? E essa parte vai ser a parte que vai ficar virada pra porta. Então, a frente da nossa guirlanda é essa aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês tiveram dificuldade, se deu certinho a capa de vocês. Na aula que vem, o plano, gente, eu sempre crio os trabalhos enquanto eu tô gravando, tá? O plano é colocar um Papai Noel sentado aqui e mais alguns enfeites aqui na volta dessa guirlanda, tá? Então, amanhã vai sair a videoaula do início do Papai Noel. Eu quero fazer ele bem trabalhadinho, então provavelmente vão ser 2 partes do Papai Noel. E aí, na terceira parte... E aí, depois que a gente fizer essas 2 partes do Papai Noel, em uma aula a gente vai fazer alguns enfeites pequenos aqui pra essa guirlanda, tá? Então, vai ser um total de 4 vídeos. Esse aqui que é o da base, 2 do Papai Noel e um pra gente fazer os enfeites pequenos. Aí provavelmente vai ser um vídeo mais longo, mas não vai durar mais do que isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã na próxima videoaula aqui do canal.